Bolsonaro estava usando o Airbnb urbano. Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, hein? Que papo é esse do Bolsonaro escondido na embaixada da Hungria? Vamos reagir a isso aí. Né? Notícia quentinha, acabei de ficar sabendo. Então, assim, se você sabe mais coisas do que eu, calma, calma. Nós estamos aqui para descobrir o que está acontecendo juntos, né? Claro, eu já tenho algumas informações, mas vamos reagir aqui a um vídeo do Reinaldo Azevedo, o nosso liberal ex-trotskista, né? Intitulado Bolsonaro quis evitar ser preso ao ir à embaixada da Hungria. Justifica prisão preventiva? Esse é o título do vídeo que a gente vai reagir agora. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hein, Reinaldo? A gente está acompanhando juntos, acaba de sair isso. Bolsonaro foi procurar ajuda da embaixada da Hungria no Brasil, logo após ser alvo da operação da Polícia Federal. Meu Deus. Bom, evidentemente, ele deve ter recebido alguma informação distorcida, que não se confirmou, de que ele poderia ter a prisão decretada. Pode ser qualquer coisa do Zap, né? Porque vai saber, assim, há quem diga que eu tô viajando, mas eu ainda acho que o método do bolsonarismo é a improvisação. Nós vamos ter algum momento onde o método não vai ser esse, quando os militares que tocavam o barco, né, e ainda assim um método duvidoso, porque os nossos militares, né, e quando houve alguma aproximação, tá, do filho dele lá com aquela patuscada toda lá enfim, se não me engano chama Cambridge Analytica, né, se não me engano é isso. Mas para além disso, o método é a improvisação. Eles são toscos, acreditam em qualquer bobagem, tanto é que estavam convencidos que conseguiriam dar um golpe, né? E não conseguiram. Mas tentaram, mas não conseguiram. Vamos lá, vamos ver aqui o que o Reinaldo está dizendo. E ele foi procurar asilo na embaixada. E ficou lá esperando até saber, então. Isso foi no carnaval, tá, gente? A gente ficou sabendo disso hoje, aqui que eu tô gravando, no dia 25 de março, tá? Mas as imagens que estão circulando por aí do Bolsonaro mocosado na pensão do Orbán, aqui no Brasil, tá? Engraçado, né? Como os fachos todos se abraçam, né? Chega uma hora um ajuda o outro. Essas imagens são do carnaval, não são de agora, tá? E ele tava lá com o passaporte apreendido, né? E ele sabe que a batata dele tá assando, mas já indica pra gente, né? Que o borra-botas vai fugir. Se o bicho pegar pro lado dele, a intenção dele é não ser preso. Isso já deixa bem claro. Ele fez isso, não tem como sustentar outra versão, com medo de ser preso. Sabe? Eu acho que assim, você aparecer com um travesseiro debaixo do braço numa embaixada, que é um território de outro país, né? Que nenhuma força nacional pode entrar sem constranger a diplomacia, sem criar uma grave crise diplomática com isso, é óbvio que ele estava se aquartelando. Então, assim, eu não sei se isso pode justificar uma preventiva, né? Não sou advogado, mas no meu entendimento leigo, deveria, né? Porque se o cara está sendo investigado, pode ser condenado, e antes mesmo de ter qualquer pedido de prisão, já está procurando asilo político com companheiros da extrema-direita, ora, esse cara não pode ficar solto, porque se um dos motivos, que até onde eu sei, que podem ensejar uma prisão preventiva é justamente, por exemplo, o risco de fuga do investigado, bom, isso para mim parece estar flagrante. Estaria Bolsonaro tentando forçar a sua prisão antes de ter a sua imagem política ainda mais destruída? Seria Bolsonaro um cara que está tentando virar mártir? Será? Sinceramente, eu não acredito. Eu acredito que está se borrando mesmo. Sabe que tem culpa no cartório, né? Pode ser isso. E aí está se borrando mesmo.
né? Que buscar asilo em embaixada não pode ser outra coisa. Não pode ser outra coisa. Ou, né, um xadrez 4D aí que, sinceramente, eu não acredito. Não acredito nisso. Né? Mas bora lá, vamos continuar aqui. Me parece evidente. Se teria prisão decretada ou não, se seria preso ou não. Em caso afirmativo, ele ficaria na embaixada, a embaixada não poderia, ele não poderia ser capturado na embaixada, né? E ele estava, então, planejando o asilo político, fugir do Brasil. É um cagalhão, né, cara? É um cagalhão. É impressionante, cara. Eu sempre repito, Bolsonaro é a única criatura que eu já conheci, seja através do estudo ou de ver na mesma época histórica que me parece que não tem virtude alguma. Porque todos nós temos vícios e virtudes. Quais são as virtudes de Bolsonaro? Sabe, é uma criatura absolutamente, assim, inapta, incompetente, um nécio completo, um cagalhão, um vagabundo, um ignorante, um burro. Digam, no que Bolsonaro é bom? Sério mesmo, assim, mas assim, o Bolsonaro ele é um cara, sei lá, espirituoso. Né? Não, não é. É um saco de escrotidão, né? Um saco de preconceitos. Bosta. Um bosta, nem para fazer um jogo político grande, né? Da grande política. O local do Bolsonaro como deputado do obscuro baixo clero, se elegendo ali em zona de milícia, né, com voto de viúva da ditadura, já estava mais do que bom para ele, para sua capacidade intelectual, para sua capacidade de articulação política. Porra, esse cara foi presidente. Só na democracia a gente consegue uma merda dessas. Saca? Porque nenhum outro modelo pode dar a oportunidade de um nécio completo ser presidente de alguma coisa, dirigir qualquer coisa. Não, no capitalismo é isso que acontece. Né? E no capitalismo decadente, no capitalismo tardio, parece a tônica, né? A gente olha aí as lideranças políticas, por favor, Bolsonaro sequer é uma exceção. É cada vez mais presente esse comportamento, daqui a pouco vai ser regra. Nécio. Saca? É inevitável a comparação com o Lula. Por mais que a gente saiba de todas as limitações do Lula, o Lula teve pelo menos orgulho do próprio nome. Foi orgulhoso. Ah, foi uma jogada política arriscadíssima. Ele podia mofar na cadeia. Mas foi orgulhoso. Como outros na história também foram. No sentido de, não, eu tenho um nome, eu tenho uma história, eu sou um cara velho, com uma coisa que eu construí. Goste de vocês ou não, o Lula tem uma história. E teve a coragem de enfrentar um processo. De ir lá, ficar até o final, dizer que ia provar sua inocência, passar por todo o processo, né? Isso é história que foi escrita. E o Bolsonaro? O Bolsonaro é um rato. É um rato, é um borra-botas. É um cagalhão. Né? Enfiou o rabo entre as pernas antes mesmo de ter qualquer coisa. Sabe quando você compara o Bolsonaro com figuras tipo a Dilma, que enfrentou a tortura da ditadura, que enfrentou um processo violento, mentiroso, safado de golpe de Estado. Foi lá e passou um dia inteiro no Senado respondendo cada um daqueles mentirosos, olhando no olho deles. Quando foi violentamente tirada do governo, foi lá, de cabeça erguida, enfrentando os seus algozes. Sabe? Isso é ter sangue nas veias. Sabe? Isso é ser gente. Bolsonaro é um rato. Bolsonaro é um verme. É um bosta. Sabe? Nem pra ser um vilão. Nem pra ser um vilão, nem pra ser um cara mau. Sabe? Às vezes o cara é mau, mas é assim, mas pelo menos, né? É uma pessoa forte. Né? É um fé da puta que assim, requer esforço pra derrubar. Não. Bolsonaro é um cuzão. É um cuzão. Um bosta. É só isso que ele prova dia após dia. Criou uns filhos bosta. O filho
vai pro debate na televisão, desmaia, se caga nas calças, o outro chora, qualquer coisinha. É que nem os militares, Mauro Cid, eu vou desmaiar, saca? Se fuder, mano. Bando de bosta. Então a gente vê, como é que é? Não sei se dá tempo, acho que não dá de achar uma fala dele, que ele diz, o Machão diz, como é? Que que não iam conseguir prendê-lo, né? Que só conseguiriam, que ele tinha como saída ou a liberdade ou a morte, na linha que ninguém o pegaria vivo, né? Então, ou ele ficaria livre no Brasil. Só bravata. Ou a liberdade ou a morte. Isso aí é coisa pra quem não é um rato. Isso é coisa pra quem não é um rato. O Bolsonaro é um rato. O Bolsonaro na primeira vai fugir. E agora tá aí a prova. E a gente já tinha várias outras provas antes. Né? Porque se fosse uma pessoa de coragem, não ia ter a postura que ele tá tendo desde o início. Que é todos os puxa-sacos dele, que ajudaram nos esquemas dele, cada vez que estão investigando ele entrega os caras. Ele vai deixando os puxa-sacos mais próximos pelo caminho na primeira oportunidade. Isso é postura de covarde, porque ele é um covarde. Né? É um covarde completo. Né? É isso que ele faz. Ou a morte, né? Eu lembro que à época até escrevi um texto que alguns idiotas decidiram distorcer, né? Que, evidentemente, ele estava sugerindo ali que ele poderia até cometer suicídio, né? Aí eu lembrei de um texto do Albert Camus. Isso é coisa que a gente nem deve comentar, porque isso é coisa muito séria, tá? Isso é um caso clínico, tá? E é uma vergonhice do Bolsonaro fazer bravata com um assunto sério como esse, tá? Só isso que eu quero dizer. No livro Mito de Sísifo, né? Que ele diz assim, o suicídio é a única questão filosófica verdadeiramente séria, né? Porque decidir se eu continuo vivo ou não é uma primeira resposta que depois possibilita todas as outras, né? Aí eu disse, bom, sobre isso ninguém pode entrar em nenhuma arbitragem, eu recomendo que ele não faça. E alguns imbecis disseram, o Reinaldo estimula a Jair Bolsonaro a se suicidar. Eu não mesmo. Né? Só estava dizendo que era uma questão individual essa, como queria o filósofo. Mas a gente vê que Bolsonaro não é do tipo que... Eu não classifico como uma questão meramente individual. Isso para mim é uma questão de saúde mental, uma questão clínica. Tá? E eu acho que a discussão nem pode ir para esse lado aí, né? Porque o Bolsonaro para mim não é um quadro clínico. O Bolsonaro não é louco. O Bolsonaro não é uma pessoa que está doente. O Bolsonaro é só um covarde sem vergonha. Né? E ainda me causa espécie que ele utilize esse nível de bravata com um assunto tão sério que afeta tanta gente. dedicaria a sua vida ao heroísmo, né? Como a gente vê aí no caso, ele... E isso não tem nada de heróico, tá? Até não sei se é esse o ponto do Reinaldo aqui, enfim, mas só sublinhando. tentou uma fuga. Só isso explica. Ele não ficou com vontade de dormir lá, eu queria saber como é que é o colchão da Embaixada da Hungria no Brasil. Não, né? É claro que ele recebeu uma informação que certamente estava errada e que seria preso, e ali estava tentando se livrar. Né? E justamente onde? Na Embaixada da Hungria, Viktor Orbán. Né? Viktor Orbán, que é... É isso, né, gente? Assim, não é qualquer embaixada, né? Porque ele não poderia procurar qualquer embaixada. Ele teria que encontrar uma embaixada de algum compadre, né? De algum safado da extrema-direita, de algum facho, de alguém que aceitaria receber um criminoso, né? Porque qual a desculpa, né, gente? Qual a desculpa? O cara está sendo investigado. Busca refúgio numa embaixada? Bom, você é um criminoso buscando refúgio numa embaixada, né? Quer dizer, teria que ser um país liderado por alguém que acreditasse que o Bolsonaro sofre uma perseguição política para aceitar isso. E hoje em dia só vai aceitar a tese da perseguição política contra o Bolsonaro quem for líder da extrema-direita. E ainda assim, uma parte ainda específica da extrema-direita, porque nem todo mundo tem a coragem de se meter nesse tipo de situação. Né? Comprar uma briga que não é sua num mundo que está em pé de guerra. Né? Um dos líderes da extrema-direita mundial, aliás. Bolsonaro, que diz gostar tanto de Israel, Viktor Orbán é um antissemita fanático, não custa lembrar. Né? Antissemita... Isso aí é outra coisa, tá? Eles não têm nenhum tipo de escrúpulo, essa hipocrisia reina, eles utilizam Israel
como uma ferramenta de propaganda política, tá? Então, essa simpatia de Bolsonaro para Israel, isso não faz o menor sentido. A gente não sabe o que ele é, ele se diz cristão, mas está o tempo todo dentro de templo evangélico, sendo agraciado com as bênçãos dos líderes evangélicos, né? Todos cristãos, sejam evangélicos ou católicos, e aí tem essa relação de puxa-saquismo com o Estado de Israel, que é um Estado judeu, que, portanto, não faz o menor sentido, ou pelo menos não faria o menor sentido de ter relação com o cristianismo, enfim. Isso tudo é uma grande hipocrisia, isso é tudo uma grande propaganda e não tem contradição nenhuma em ele buscar, né, o Orbán, que tem esse tipo de postura aí, né, né, sendo ele um defensor de Israel, isso não tem problema nenhum. Sob o pretexto de combater o Jorge Soros, que é judeu, ele faz uma campanha odienta contra os judeus. E também para aqueles que dizem que o Lula, que tem simpatia pelo Putin, um dos grandes aliados do Putin no mundo é justamente Vítor Orbán. Isso aí. Né? Olha só, né, como é que as coisas são. Né? É claro, Bolsonaro tentando fugir. Agora, isso tem desdobramentos. Isso tem desdobramentos. Bolsonaro é investigado. Presta atenção. Bolsonaro é investigado. O artigo 312 do Código de Processo Penal diz que uma das razões da prisão preventiva, ali se prevê em 5, né, que é não cumprir medidas cautelares. Ameaça à ordem pública, à ordem econômica, risco à instrução criminal e risco de não cumprimento da lei penal. Leia-se fuga. Isso aí. Risco de fuga. O que nós estamos vendo aí é alguém que demonstra disposição de fugir para não cumprir a lei penal. Ou o que é aquilo ali? Insisto, foi o quê? Foi testar as instalações? Foi o hotelzinho do tio Orbán? O que é? A pensão do tio Orbán? Não. Foi tirar a soneca na embaixada? Ah, por favor, né? Com isso ele demonstra disposição de fugir. Isso parece evidente. Aliás, é por isso que essa notícia está sendo dada, inclusive, num jornal estrangeiro, importante e tal. Por quê? Disposição de fugir. Que é a evidência. Então, quando fala assim, como é que devolve o passaporte de Bolsonaro? Não, né? Não precisa devolver o passaporte de Bolsonaro. Né? É sinal de que é acertada a medida de tirar o passaporte dele, né? É sinal disso. E veja você que não é um troço que saiu via Polícia Federal aqui, né? Até poderia, mas não foi. Pelo que eu entendo, não li a matéria, mas toda ela é New York Times, não é isso? E sim, a matéria toda do New York Times são as imagens que são bem... As imagens falam por si só, não tem como negar. Tá, então peraí. Então isso saiu na imprensa gringa primeiro. É isso aí, chat? Né? Porque a gente tá aqui apurando em tempo real, hein? Olha só, a central de jornalismo do nosso canal apurando em tempo real. É isso? Isso veio primeiro de fora, chat? É isso, então? Então foi o New York Times que divulgou primeiramente essas imagens? Caramba, hein, mano? Porque, seguinte, se são imagens do circuito interno da embaixada da Hungria, deve ter vazado lá de dentro, né? Então é isso, olha, ó. Nosso chat tá aqui confirmando, saiu no New York Times, hein? Olha aí, hein? Estamos aqui apurando em tempo real. Aqui é qualidade, aqui é qualidade. Né? Mostra o Bolsonaro chegando lá na embaixada. Esse daí é um sósia, não sou eu, Fabiola, não sou eu, não é ele. Ele não equivoca. Desculpe, galera, mas o Reinaldo imitando o Bolsonaro aqui me pegou um pouco, tá? Achei inesperado, né? E, enfim, é isso. Excelente reportagem, é uma grande novidade, não tinha essa informação até agora. O Times analisou as imagens de 3 dias de 4 câmeras na Embaixada da Hungria, o que está dizendo a reportagem aqui do New York Times, mostrando que Bolsonaro chegou na embaixada na noite de segunda-feira, dia 12 de fevereiro. O chat aqui. Bolsonaro estava usando o Airbnb Orbán. E partiu na tarde de quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Ele ficou 2 dias. Isso aí, em fevereiro, tá? Durante o carnaval. Na embaixada. O Times verificou as imagens comparando com as imagens da embaixada, incluindo imagens de satélite, que mostravam o carro em que Bolsonaro chegou estacionado na garagem em 13 de fevereiro. Um funcionário da embaixada húngara que falou sobre condição de anonimato para discutir os assuntos internos aqui com
com o New York Times, confirmou o plano para receber Cara, é um imbecil, cara. É um imbecil, cara. Bolsonaro, falou uma fonte do New York Times. O Times também procurou o advogado, a defesa de Bolsonaro, que não quis comentar, e a embaixada da Hungria no Brasil também não respondeu aos questionamentos feitos pelo jornal. É muito impressionante essa reportagem do New York Times falando que Bolsonaro... Para as pessoas relembrarem, né, Reinaldo, acho importante a gente trazer aqui, a gente está falando daquela operação que o Bolsonaro teve o passaporte apreendido. A gente lembra que Bolsonaro estava lá em Angra dos Reis, em Mambucaba, quando teve a operação da Polícia Federal, e ele Tempus estava... veritatis. Oi? Tempus veritatis. Isso. Vocês lembram, gente, né? Bateram na casa, né? E ele achou, provavelmente, ou alguém disse, não sabemos, né? Que os desdobramentos daquilo ali seria a prisão dele, entendeu? Tava cagado! Tava atolado de cocô na cueca! Já tinha dado perda total na cueca! Tava todo borrado! Esse aí é o herói nacional da extrema-direita! Que estava passeando de barco, inclusive, né? Teve essa situação. O passaporte de Bolsonaro, veio a ordem para que o passaporte de Bolsonaro fosse retido. O passaporte não estava lá, mas a defesa falou que ia trazer o passaporte, entregar o passaporte. E aí Bolsonaro foi para Brasília. E aí a gente vê essa situação. 2 dias depois, o Bolsonaro vai dormir na embaixada. Agora, qual seria o motivo para Bolsonaro ir dormir por 2 noites? Eu te pergunto isso. Por que Bolsonaro foi dormir 2 noites, segundo a reportagem aqui, 2 noites na embaixada da Hungria no Brasil? Não faz sentido. Embaixada não é pensão, embaixada não é hotelzinho, né? Para você passar o fim de semana, embaixada. Você vai dormir na embaixada, ou você pode ir à embaixada para resolver algum problema, agora dormir na embaixada, Dormir na a embaixada? única razão Não tem! é tentar fugir. Não tem, lógico! Ele não deve, tem. insisto, deve ter circulado alguma informação que não se confirmou de que ele teria a prisão preventiva decretada, e ele resolveu se precaver. É isso. Só que a partir de agora, existe essa informação. Qual é a informação relevante aí? A disposição de Bolsonaro de fugir. É a informação relevante. E, portanto, a partir de agora, é preciso que se tenha claro que Bolsonaro, se condenado, não pretende cumprir a pena. Vejam que existe uma diferença aí, não adianta falar assim, olha, o Reinaldo vai falar isso, claro que eu vou falar isso, porque é importante que você saiba isso, né? Ao Lula foram feitas várias ofertas ao longo da investigação para que ele deixasse o Brasil. Ele disse, não vou deixar, vou ficar. Se eu for preso, vou cumprir a pena, né? E vou procurar provar a minha inocência. Ficou, foi preso, sem provas, como eu sempre lembro, né? Passou 580 dias preso e lutou na justiça. Bolsonaro demonstra que nem está pensando em se matar, ainda bem, eu não recomendo isso a ninguém, né? Até porque não dá para voltar atrás. Nem está pensando em cumprir pena. Está pensando em fugir. É isso, gente, assim, você pode não gostar do Lula, mas o Lula tem a sua relevância política, então, a sua estatura política. O Bolsonaro é medíocre, é um anão, né? Assim, não dá para comparar os dois, né? Eu acho que isso aí fica bastante evidente com esse caso aí, né? Com mais esse caso aí que não dá, né? O Lula a gente tem crítica, o Lula a gente pode discordar, a gente pode fazer oposição, é do jogo, né? Eu mesmo aqui, enfim, vocês sabem, todo domingo eu sempre tenho uma crítica para fazer, né? Mas assim, não dá para comparar com o Bolsonaro, galera, não dá. Né? O Bolsonaro é uma criatura, assim, é um escroto, entendeu? É um nada, enfim, um anão político, né? Enfim, é isso, entendeu? Um covarde. Vamos E ele aguardar, sabe, depois dessa ele revelação. sabe que os advogados sabem que é uma das razões para a prisão preventiva. Mas você acha que isso pode render algo pela informação de ele ter ido se esconder lá? Pode Veja, desdobrar de alguma maneira? depende. Em si, veja só, o que é que significa? Significa que ele está disposto a atuar para o não cumprimento da lei penal. É uma das 5 razões estabelecidas no artigo 312 do Código de Processo Penal para a prisão preventiva. Alguma evidência de que ele pretende fugir? Parece que isso é uma evidência. Então, mas isso aí não é uma evidência. Então, assim, é difícil de achar uma evidência, né? Se isso não é evidência, eu não sei o que pode ser evidência, né?
A não ser que exista alguma outra boa razão para alguém dormir numa embaixada. Especialmente embaixada de alguém que internacionalmente é um dos aliados, digamos, dessa internacional da extrema-direita. Vai, Sim, né? vai. A partir Isso. de agora, qualquer movimento mais brusco ou estranho de Bolsonaro, e se tem um elemento muito forte para dizer assim, bom, ele tem que ficar na cadeia, senão ele vai fugir. A não ser que ele tenha alguma outra explicação muito boa. A gente vai aguardar a defesa, né? Mas Ô, Reinaldo, você pediu um vídeo antes. Eu acho que ele vai ser preso, gente, tá? Assim, a minha tese do momento, tá? Claro que isso pode mudar, surgindo fatos novos, enfim, mas diante do que eu tô acompanhando, o teatro foi montado assim. O governo Bolsonaro foi um governo militar. Os militares utilizaram o Bolsonaro como um atalho para voltar ao poder. E ao longo do governo, utilizaram o Bolsonaro como um para-raio, como um bufão ou bobo da corte. Então, enquanto eles administravam, enquanto eles tocaram seu projeto, que é um projeto muito mais pessoal, tá, dos militares envolvidos, tá, do que um projeto de nação, porque os nossos militares sequer têm um projeto de nação, né, diferente de outros militares que nós já tivemos, e não toparam o golpe, não por princípios morais, não toparam o golpe porque os Estados Unidos não estava disposto a topar o golpe. Tá? Para mim, essa é a grande razão. Tá? E por que os Estados Unidos não estavam dispostos a dar o golpe? Vamos lembrar, 64. 64, o Brasil estava num contexto de golpes da América do Sul, onde os Estados Unidos tinham interesse, né, geopolítico, ambiente de Guerra Fria, de evitar embates políticos aqui em função da disputa política que eles estavam travando. Por isso, em 64, para sustentar o golpe, a gente teve lá a Operação Brother Sun. Por isso, a Operação Condor articulando a política dos Estados Unidos para os regimes golpistas na América do Sul. Agora não. Agora os Estados Unidos está com outros problemas, disputa política econômica com a China, questão no Oriente Médio, questão na Ucrânia, a própria questão interna da disputa, das eleições, da polarização, que é produto da maior exposição dos antagonismos de classe, é a luta de classes. E aconteceu o seguinte, os militares, e aí, a gente quer ficar? Os Estados Unidos pensaram assim, tudo bem, assim, por conta e risco. Nós não temos nada a ver com isso. Porque, assim, Lula não representa uma ameaça para os Estados Unidos, para os seus interesses geopolíticos. Por mais que Lula busque sustentar uma posição mais multipolar, historicamente, a política lulista não é a do enfrentamento, é a da negociação. E nessa negociação, o Brasil é a parte mais fraca. Os Estados Unidos sabem disso. Então sabem que, por mais que o Lula possa fazer uma declaração ou outra, uma ação ou outra, não vai haver nenhuma mudança radical na política externa brasileira com o governo Lula. Então, os Estados Unidos disseram, olha, nós não. E aí os militares, que não têm, assim, na coragem uma das suas principais virtudes, né? Eu acho que a única virtude, se é que a gente pode chamar de virtude, eu estou sendo aqui irônico, dos nossos militares é tramar golpe, né? Pintar meio fio e tramar golpe. É para isso que eles servem. Tramaram, sem o apoio do papai Yankee, puxaram o barco. Puxaram o barco e deixaram para o Bolsonaro tentar vencer as eleições. Se o Bolsonaro tivesse vencido, o projeto militar teria continuado. O governo militar continuaria. Mas Bolsonaro perdeu. E aí os militares disseram, ok, é uma pena, agora você pode ser descartado. Os militares então se voltaram para a manutenção dos seus privilégios e articularam isso com uma proposta de apaziguamento para o governo Lula. Foi tensa a posse, foi tensa a transição, foi tenso os primeiros meses, porque alguns militares queriam embarcar mesmo assim, não a alta cúpula, mas as camadas médias, sobretudo, e alguns da alta cúpula. Então,
Lula, como bom conciliador, aceitou a proposta militar, que na minha interpretação é qual? Lula garantiu os privilégios militares, garantiu a influência militar no governo, foram os militares que escolheram o Múcio, e o plano é abafar tudo que tem acontecido, criminalizar Bolsonaro, sua família e meia dúzia de militares. Se criou uma narrativa do policial bom, policial mau. Então o Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro caso ele seguisse adiante com um plano de golpe. Então agora, dentro dessa mesma lógica aí, Bolsonaro vai ser incinerado. A questão é que Bolsonaro é uma liderança política muito significativa, ele fez metade dos votos. Tem uma base muito unida, raivosa, tem um sistema de comunicação interno, que é o WhatsApp do Carluxo, muito eficiente. Sustentam bots, ciborgues na internet, movimentam a opinião pública. Portanto, prender Bolsonaro, que parece-me já estar encomendado, dentro desse planejamento, requer uma amarração bem forte. Então, quando o Bolsonaro for enjaulado, quando outras figuras forem enjauladas, isso tem que ser bem construído. Se salva a família militar, se mantém a previdência própria, se mantém o sistema de saúde próprio, o sistema de educação próprio, o sistema de justiça próprio, se mantém os altos salários, se mantém a vida boa, os caras não trabalham, se aposentam cedo, super salários, ninguém mexe com eles, dão carteirada, se mantém tudo. E ainda não se fala em golpe de 64, busca-se apaziguamento com a família militar, Lula vai lá, proíbe manifestação alusiva à ditadura, os militares continuam na deles, tudo amarrado. Essa é a minha tese no momento. E por essa tese, Bolsonaro vai bailar. Mais cedo ou mais tarde, vai bailar. Talvez essas imagens aí antecipem algumas coisas. Vamos aguardar. Até o Luiz conseguiu aqui um vídeo, não sei se foi esse que você falou exatamente, mas esse foi de maio de 2022, quando o Bolsonaro disse que jamais seria preso. Vamos assistir esse trecho. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. E é bom que, assim, sempre o vigarista tá com o nome de Deus na boca para fazer política. Reparem nisso, gente. Reparem. O vigarista sempre usa o nome de Deus para mentir. É o ferrolho. É onde ele se ancora moralmente. Para mim, o cara tá fazendo um discurso político, invocou Deus. Picareta. Não estou dando recado para ninguém. 2019, começamos enfrentando problemas éticos, morais e econômicos. O nosso ministério começamos a trabalhar. Tá aí esse trechinho que ele fala. Aí também tem esse Eu Nunca Serei Preso, mas há um outro, e a gente acaba achando, há um outro em que ele sugere que, assim, ou é preso, ou, assim, se tentarem prender, não vai ser preso, ou ele vai pro pau, ou então ele faz uma coisa horrível. Aí ele fala assim, eu tenho 3 alternativas pro meu futuro. Eu acho que é isso que você está falando. Eu tenho 3 alternativas pro meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória, né? Foi quando ele falou, ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa, estar preso, não existe, ele disse. Não existe. Nenhum homem aqui na Terra vai me amedrontar. Ele falou isso, né? Essa é uma das declarações que ele Menos fala. o Xandão. Nenhum homem aqui na Terra vai me amedrontar, porque ele já nasceu amedrontado. Ele é o borra-botas, é um cagalhão, é um covarde. E aí ele fala, uma coisa ele diz também, eu atiro pra matar, mas ninguém me leva preso, prefiro morrer. Também é outra. Tem algumas, né, que ele falou ao longo dessa história da prisão. Mas, assim, E aí, Só bravata, só bravata. E aí a Reinaldo gente vê lembra que não é dessas verdade, falas. né? Porque quando ele vai procurar a embaixada da Hungria, ele tá querendo o quê? Ser preso? Certamente não. Mas não tá disposto a matar, porque não daria certo, tampouco a morrer no sentido de Rapaz. provocar isso a si mesmo. Então tá, vamos ficando por aqui. Gostei. Achei legal, hein? Deu pra gente xingar com bastante tesão o Bolsonaro. E se você chegou aqui no final do vídeo, poxa, dá uma moral aí pra nós, deixa teu like, te inscreve no canal, colabora para a manutenção da nossa programação. Todas as formas de você estar fazendo isso, vocês encontram sempre aqui nos comentários dos nossos vídeos e das nossas lives. Tá lá no comentário fixado
todas as formas. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.